Desde que surgiu a pandemia do novo coronavírus, aumentou a procura por sites pornográficos, brinquedos eróticos e aplicativos de relacionamento. Mas os impactos vão além da busca pelo prazer ou orgasmo. Para falar sobre essas questões tão delicadas, tão sensíveis, recebemos aqui no Opinião Pernambuco Michele Sampaio, que é psicóloga e especialista em sexualidade humana. Michele atua na área de psicologia clínica com foco em sexologia e terapia sexual para adolescentes, adultos e casais na abordagem comportamental. Seja bem-vinda, Michele. Muito obrigada, Valdir, um prazer. E então, o Opinião Pernambuco, ele também pode ser visto pode ser assistido, acompanhado nas rádios universitária AM e FM. A FM 99.9 MHz e a AM, que é a Rádio Paulo Freire, em 820 kHz. Para vocês que nos acompanham nas rádios, eu sou Valdir Oliveira. Bem, Michele, mudou o curso de tudo, com a chegada da pandemia do novo coronavírus. Na prática, isso tem deixado as pessoas com mais ou menos libido? Olha, Valdir, eu acho que aconteceu as duas coisas, tá? No início da pandemia, muito se falou do aumento do consumo de pornografia, de sex toys, ou seja, o que contaria para a gente que as pessoas estariam com mais desejo, né? Mas agora que a gente já está há mais de um ano na pandemia, também tem saído alguns estudos sobre comportamento humano e mostrado que a população, de modo geral, está muito mais ansiosa e até mesmo com sintomas depressivos. E isso, no caso, prejudicaria o desejo. Então, eu acho que a gente teve dois grupos. Alguns que perceberam que aumentaram, mas outros que acabaram percebendo uma diminuição na libido. E você já trouxe aí uma palavra que vai ser básica, vai ser basilar, vai ser chave dentro dessa nossa abordagem hoje aqui, que é a ansiedade. É quando você fala aumentou a ansiedade, ou seja, as pessoas ficaram mais ansiosas em todos os aspectos. Como que o sexo entra aí para atenuar, para diminuir os impactos dessa ansiedade? Perfeito. Teve um estudo que foi feito pela Faculdade Federal do Rio Grande do Sul que mostrou que quase 80% da população, na amostra que eles fizeram mais ou menos 2.000 pessoas, 2.000 brasileiros, se percebiam mais ansiosos, Valdir. Então, a gente vai ter dois caminhos. Tem gente que se percebe mais ansioso e acaba usando o sexo como válvula de escape. E aí, talvez esse grupo estaria contando para a gente um pouco desse aumento do consumo da pornografia e sextoy. Estou muito ansioso, quero alguma coisa para relaxar. Mas, por outro lado, que é um pouco da realidade do que eu vejo dentro do meu consultório, a ansiedade ela acaba sendo um fator que traz alguns sintomas na hora do sexo. Então, não só o aumento ou diminuição do desejo, como a gente falou, mas pode prejudicar os homens, às vezes, na hora de ter uma ereção, ou no tempo de ejaculação, ou até mesmo a dificuldade para ter orgasmo por conta da ansiedade. Então, em linhas gerais, a ansiedade acaba atrapalhando bastante a nossa satisfação sexual, se a gente pode dizer assim. Tem alguns tópicos que a gente reservou para esse programa, e eu vou começar a colocar aqui alguns deles. Como, por exemplo, isso que eu coloquei, inclusive, na abertura, que é a busca por alternativas eróticas, brinquedos eróticos. Como que isso está se dando na sociedade? Como que as pessoas estão recorrendo a isso? E qual o significado, qual o motivo dessa busca? Isso aconteceu bastante, né? O que a gente percebeu que as sextechs, que seriam as plataformas, as startups voltadas para a sexualidade, desde site de aplicativo de relacionamento, mas principalmente sex shops, e dentro do sex shop foi percebido que o item mais vendido eram vibradores, ou seja, né, dava meio que contando ali para a gente que as mulheres estavam consumindo mais isso, né? Então, o sexo virtual, a virtualidade, né, seja por meio de site de relacionamento, da própria pornografia, do uso do sextoy, foi o que ficou possível na pandemia, né? No início, outros países até lançaram cartilhas, né, incentivando as pessoas a fazerem o consumo disso, incentivando as pessoas a se masturbarem, pelo fato de não estarem podendo se expor à relação com o outro por conta da necessidade do isolamento social. Então, acho que essa foi uma grande mudança que veio até para quebrar alguns tabus, se a gente for pensar.
quando a gente fala de sexualidade, a gente fala muito pouco sobre masturbação, em especial masturbação feminina, né? E a autorização para isso, né? Dizendo que é legal se masturbar, dizendo que é legal fazer um sexting, um sexo virtual. Então, acho que veio como uma mudança de paradigma. O que antes, de repente, parecia errado ou inadequado, hoje é a grande possibilidade para se ter prazer. E o que eu falo que a pergunta que vai ficar é como é que serão os comportamentos pós-pandemia, né? Se toda essa questão de virtualidade sextoy ainda vai continuar entre a gente. Quando a senhora traz esse termo masturbação, né, que durante décadas ou séculos, talvez, sempre foi uma palavra associada a um tabu, inclusive muitas vezes sendo também repudiada pela igreja. E aí não falo apenas do catolicismo, todas as igrejas sempre repudiaram esse tipo de prática. Ou seja, nós estamos num momento de libertação, né? O que é, na verdade, esse prazer, o que é, na verdade, essa busca pelo prazer de uma forma solitária, de uma forma individual? Muito legal o seu questionamento, eu acho que traz muito realmente para a gente pensar, né, se a gente está passando realmente por uma transição, né, na nossa vida como um todo, na cultura, na nossa geração, né? A masturbação, ela sempre teve uma crítica porque ela era entendida como prazer pelo prazer. E como você citou religião, muitas religiões colocavam o sexo como uma ação reprodutiva. Então, eu me relaciono sexualmente com o outro porque a gente quer reproduzir, porque a gente quer construir uma família, né? E lá atrás, quando começou a surgir método contraceptivo, a gente já estava contando que, de repente, a gente faz sexo só por prazer e não necessariamente para aumentar a família. E a masturbação vem como isso. Então, sim, é uma quebra de paradigmas, é uma quebra de tabu, né? Quando a gente está falando de libido, a gente não está falando só de um desejo erótico, né? Libido é uma energia vital, né? É uma energia de vida que a gente precisa para tudo. E a gente precisa de prazer na nossa vida. A pandemia também deixou todo mundo muito restrito, sem os encontros com família, com amigos, que levam a um quadro depressivo muitas vezes, né? Ou, enfim, levam a um entristecimento. E aí, talvez esse alto prazer, que é esse toque consigo mesmo, né? Essa masturbação, de fato, ela trouxe um outro olhar. É possível a gente ter prazer só com a gente mesmo, sem culpa. E pensando sexualmente, quando a gente vai se relacionar com o outro, quanto mais a gente conhece melhor o nosso próprio corpo, melhor a gente vai para esse encontro com a outra pessoa. Então, acho que é uma quebra de tabus, mas um aprendizado precioso. Tudo é quebra de paradigma. Aí eu vou trazer uma provocação. Quando, em outros tempos, se fazia sexo, e aí se recorria a um computador, a uma forma digital, através de fotografias ou de vídeos, e esse sexo ele se dava isoladamente, o indivíduo em contato direto com essa coisa estática. Hoje não. Hoje é ao vivo, hoje é em tempo real que isso pode acontecer. A partir desse momento, a gente vai considerar ainda como uma busca do alto prazer em um sexo solitário, ou a gente já deveria configurar numa situação de século relacional, aí envolvendo mais de uma pessoa? Perfeito, ótima colocação. Essa é a pergunta do $1 milhão, Valdir. Mas eu acho que o que você coloca é o sexo dos novos tempos, das pessoas que moram distante, das pessoas que se conhecem e estão do outro lado do mundo e descobrem que podem ter prazer juntas, né? Às vezes a pessoa está tocando a si mesma, mas a partir de um estímulo, de uma excitação que ela teve por meio da presença do outro, da imagem, da conversa, da fala, da interação. Então, chegaremos ao ponto do casamento virtual, Michela? Será? Talvez as relações virtuais venham para ficar, né? Alguns pacientes meus mais tímidos falam que eles descobriram um bom jeito de se relacionar, que é protegido pela virtualidade. Então, sim, pode ser que a gente esteja falando dos relacionamentos do tempo futuro. Pois é, né? Seria um casamento remoto, uma forma de relacionamento remota, uma pessoa aqui, outra lá na Austrália ou no Japão, e de repente... Não tem coisa melhor, Valdir? Eu acho que a melhor coisa, só encontra quando quer encontrar, passa uns dias juntos e depois volta cada um para sua casa, não tem briga, não tem discussão, cada um no seu canto. Né? Receita de sucesso. Uhum. Bom, a senhora já falou que a saúde mental das pessoas, elas foram impactadas também pela pandemia. Qual é hoje o saldo negativo que a gente tem
desses impactos que a pandemia acabou provocando nas pessoas por conta de distanciamentos. Eu vou citar um exemplo. Quando a gente fala de jovens que normalmente partiam para o flerte, para as primeiras paqueras, numa relação mais presencial, né? A escola, inclusive, era um campo propício para esses contatos. Hoje, essa coisa deve retomar, mas a gente já tem um saldo desses 2 anos com o isolamento social. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Bom, os sintomas na população geral foram uns que eu até falei brevemente, que são mais sintomas de ansiedade, de depressão e estresse. Isso impactou as pessoas, impactou a saúde mental na pandemia, né? Agora, a gente vai falar de uma geração, que é essa geração dos jovens, que estavam no momento de começar a flertar e ficaram esse ano recluso. Essa é a população, é a geração que eu mais tenho curiosidade de entender como é que vai ser. O que eu percebo do meu consultório, eles estão extremamente ansiosos para que chegue esse momento. É como assim, eu adiei 1 ano para começar a viver os nossos encontros. Mas o que eu vejo sim é isso, principalmente ansiedade. Para os que já viviam e querem voltar a viver, e para aqueles que ainda não viveram e estão na expectativa de começar a viver esse flerte, essa paquera, enfim, e a vida sexual de fato. Esse 1 ano ou 2 anos na espera se recorreu a essas formas alternativas. Então, a partir de então, é possível que a gente entre num processo híbrido. Com certeza, a palavra híbrida é a que está aí, né? E veio para ficar também na sexualidade. Sexualidade híbrida é algo que a gente está falando muito. Então, são as formas de me relacionar. Talvez mesmo quando eu possa ter encontros presenciais, eu ainda vou querer manter um sexting, uma troca de nudes, né? Às vezes um sexo virtual, e não todas as vezes querendo fazer presencial. Acho que foi uma nova descoberta aí de comportamento. A gente vai fazer agora o primeiro intervalo, Michele, e a gente volta daqui a pouquinho, né? Então, vocês esperam aí a gente, né, que esse papo ele ainda vai dar muito caldo pela frente. Até já. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre sexo e pandemia. Nossa convidada é Michele Sampaio. Para vocês que nos acompanham na rádio, eu sou o Valdir Oliveira, e nas rádios o programa é exibido, os programas Opinião Pernambuco, todos eles são exibidos de segunda a sexta, no horário das 8h30 da manhã. E aí, na Universitária FM, 99,9 MHz, e na Rádio Universitária AM Paulo Freire, 820 kHz. Bem, Michele, a gente fala muito da utilização dessas formas alternativas de se buscar o prazer, né, como a pornografia, por exemplo, os sites de relacionamento, né, aplicativos de relacionamento, e aí vem uma preocupação. Eu nem sei até que ponto deve ser uma preocupação ou apenas uma reflexão, né? O que a gente precisa fazer para que isso não se torne uma anomalia, para que a gente não entre num processo compulsório e isso acabe trazendo alguns danos também para a nossa saúde mental? Com certeza. O consumo de pornografia, e a gente tem, né, dentro de estudos da sexualidade, diversos estudos acerca disso, Valdir, que o excesso da pornografia, do consumo, tende a ser prejudicial. Tá? Por quê? Uma também, que eu posso ficar isolado só nesse jeito de ter prazer, né? Em terapia, em psicologia, a gente sempre fala que tudo que é demais pode ser um problema. Então, se eu só me relaciono dessa forma, isso pode ser um problema. Agora, o grande ponto, seja para uma geração que já era sexualmente ativa antes da pandemia, pessoas de 30 e poucos anos, mas jovens também, de terem na pornografia um modelo, de tirarem dali uma forma de educação sexual inadequada. Por quê? A pornografia ela traz para a gente um modelo irreal de corpo, um modelo irreal de funcionamento do ato sexual. E as pessoas, em sua maioria, os homens, vão para o ato sexual muito nervosos e muito ansiosos, e o que eu chamo na terapia, né, que a gente entende na terapia sexual como ansiedade de desempenho. Porque eles acham que eles têm que performar no sexo igual o cara que ele assistiu no filme pornô. Então, isso é muito ruim. Isso traz um modelo muito ruim e pode ser, sim, prejudicial.
Porque os estudos mostram para a gente que o excesso do consumo de pornografia já está sendo correlacionado a disfunções sexuais na vida real. Então, esse é um ponto. E o outro ponto, principalmente agora na pandemia, quando a gente falou dos jovens que ficam muito na virtualidade, consumindo conteúdo, e os pais entendem, ele encontra tudo que ele precisa na internet, eu não tenho que falar sobre sexo. Isso é um erro. É importante que os pais também conversem com esses adolescentes sobre o que é que eles estão encontrando na internet, quais são esses modelos que eles estão encontrando, para que não vire uma dependência, né, até o que a gente entende como um vício, uma compulsão nesse perfil de comportamento sexual. Vamos trazer alguns pontos disso que você falou. O vídeo, o filme erótico, ele é editado. E ele exibe uma performance, uma virilidade que pode ser irreal. Né? Quando diz que é editado, o orgasmo ele vai se dar no momento em que o editor achar interessante. Se o vídeo tem 8 minutos, 13, 15 ou meia hora, né? Então vai haver um processo de ereção, só que aquilo ali é falso, é fake, não é real. Né? A pessoa pode ter ejaculado várias vezes e aí se optou por uma vez apenas. Então, assim, tem essa forma de manipular a imagem em função disso. A outra coisa que eu queria que você puxasse para a gente é sobre a posição, muitas vezes, sexista, às vezes machista, misógina, né, dos atos sexuais que ocorrem dentro desses filmes, dentro desses materiais eróticos que alguém possa assistir. Não é? Ou seja, a tapa, o espancamento, rola de tudo. Zoofilia, acontece de tudo. Então, essas abordagens aí, elas acabam tendo uma interferência muito grande no comportamento das pessoas. E aí eu passo a palavra para você. Perfeito, é isso mesmo. A gente acaba, né, se educando muito pelos conteúdos que a gente consome. Então, você colocou 2 pontos. Um que é a edição do filme pornô. É isso mesmo, gente. O filme é editado, ele não funciona daquele jeito. Então, alguns homens começam a criar a expectativa de não, eu tenho que ter uma super ereção logo no início do meu contato com outra pessoa. Mas por quê? Você acabou de chegar no lugar, você já tem que estar excitado desse jeito? Mas porque no filme eu vi assim. E não é isso. É uma excitação se constrói a 2, se constrói naquele momento. E o outro ponto que você trouxe é a questão, sim, né, de um sexismo, de um machismo imposto ali nas cenas, onde normalmente a mulher está num papel ali de submissão, ou até mesmo de degradação, se a gente pode dizer, um sexo que tem um perfil mais agressivo, e isso também ser introjetado por alguns homens de sexo tem que se dar dessa forma. E até para algumas mulheres cria uma ansiedade de desempenho. Eu já tive muita paciente minha falando assim, mas é porque, né, no filme pornô a mulher tem um orgasmo super rápido. E ela também se cobra ter esse orgasmo super rápido. Isso é muito ruim. Dentro da relação sexual, é importante a gente entender que se for entre 2 adultos que consentiram e têm a capacidade de consentir, tudo pode. Se eu tô com uma parceria e a gente gosta de um tapa, gosta de amarrar, gosta de um perfil BDSM, são 2 adultos que consentiram, ok. Mas não dá para você chegar impondo uma forma sexual que você aprendeu no filme pornô, entendendo aquilo como correto e entendendo que a outra pessoa vai gostar. Então, antes do sexo, é o que eu brinco, sexo oral, que começa na conversa. Tem que se conversar muito sobre o que se quer na hora de um ato sexual. A outra coisa também, Michele, eu não estou chamando doutora, estou chamando Michele para que a gente possa fazer esse papo de uma forma mais intimista mesmo. São os autocuidados. A gente vai ver, por exemplo, uma infinidade de vídeos, né, de filmes, de material que é produzido sem os devidos cuidados, como, por exemplo, o uso de preservativos. Né? E aí, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, não apenas sobre essa questão que eu citei, mas o que significa o autocuidado quando a gente fala em sexo. Perfeito. Autocuidado, ele é muito amplo. Eu acho que autocuidado, ele começa, Valdir, em a gente também conseguir reconhecer o que é que a gente gosta e o que é que nós estamos confortáveis em fazer naquele ato sexual. Isso já é um passo de autocuidado. Eu não tenho e não devo me expor a uma situação só porque o outro queria, só porque o outro forçou ou me induziu àquilo.
Eu faço aquilo que eu tenho vontade. Esse é um primeiro passo de autocuidado. E aí volta aquele gancho que a gente falou lá da masturbação. Eu conhecer meu corpo também é eu saber o que eu gosto na hora de um ato sexual. Outra questão de autocuidado é a nossa saúde, né? ISTs, ou seja, né, infecções sexualmente transmissíveis, elas estão aí. E a gente pega uma geração sexualmente ativa que não passou por aquele boom do HIV, né, anos atrás. Esse ano acho que a gente completou 40 anos do primeiro caso no Brasil. Então, eles não entendem a importância do uso de um preservativo, que não é só pro HIV, tem N outras ISTs presentes. E sim, essa, de novo, é um outro modelo inadequado do filme pornô. Por quê? Eles não usam preservativo. Ou se eles estão numa relação com mais de uma pessoa, uma homenagem, tem 3 ou um sexo grupal, eles ficam trocando de pessoas com o mesmo preservativo, ou muitas vezes sem preservativo. Então eu olho aquilo e falo, isso não funciona, não preciso. Então a gente vai falar, sim, do cuidado, não só das doenças. Contracepção, eu entender se eu quero, né, e entender que quando eu estou num sexo eu tenho risco de engravidar. E o outro ponto principal de autocuidado é o que é que eu quero, o que é que eu estou à vontade em fazer aqui nessa cena, aqui nesse momento, aqui nessa relação que eu estou. Afeto e orgasmo são indissociáveis? São super dissociáveis, né? Afeto é uma coisa, orgasmo é outra. Né? Mas eu quis trazer o seguinte questionamento. Quando a gente pensa numa relação e muitas vezes se busca alcançar o orgasmo, qual o papel que o afeto ele passa a desempenhar dentro desse processo? Nenhum, tá? Se a gente for seguir em linhas de fato, Valdir, nenhum. A gente não precisa ter afeto para ter orgasmo. Esse é um ponto. E aí volta naquela nossa conversa, né, no início aqui do nosso bate-papo, da interação sexual por prazer. Eu vou para ela por prazer. Eu não vou porque eu quero reproduzir, eu não vou porque é a mulher da minha vida, é o homem da minha vida. Eu vou porque eu estou com vontade de ter um prazer sexual. Tá? Então, não se precisa ter afeto para chegar ao orgasmo. O que precisa para chegar a um orgasmo é autoconhecimento, conhecimento do seu próprio corpo, confiança naquele espaço que você está ali sexual e relaxamento, se entrega e pensa só em você. Algumas pessoas podem entender que quando elas estão afetivamente ligadas, ou seja, quando elas se sentem mais vinculadas afetivamente, para elas é mais fácil se entregar. Mas aí a gente está falando de um perfil individual. Por pesquisa ou baseado em ciência, a gente não precisa ter afeto para ter orgasmo. Então, assim, retoma-se, na verdade, tudo aquilo que você vinha defendendo ao longo do programa todo, né? Que é uma mudança total de paradigma, que as pessoas precisam encontrar o seu corpo, encontrar a sua própria cabeça e buscar o prazer através das formas que lhe for convenientes. Exatamente. É cada um descobrir, né? Mas, antes de tudo, que eu gosto muito de dizer, para a gente estar à vontade na presença do outro, né? Frente ao outro, numa relação sexual de intimidade, o primeiro passo é que eu esteja à vontade com a minha própria sexualidade. Eu tenho que estar bem comigo, eu tenho que estar bem com o meu corpo, e eu não falo que é ter o corpo XPTO, não, eu tenho que estar bem do jeito que eu sou, eu tenho que me conhecer, eu tenho que estar à vontade para fazer o que eu quiser na hora do sexo, para dizer o que eu quero e dizer também o que eu não quero. Quanto melhor a gente vive com a nossa própria sexualidade, muito maior vai ser a chance da gente ter esse encontro de prazer com o outro. E sim, chegar ao orgasmo, por que não, né? E agora a gente acredita na vacina, acredita que ela vai fazer com que muita coisa volte a acontecer. Como será esse mundo, né, pós-pandemia? A gente já falou no hibridismo, e aí a gente já está encerrando o programa. Aproveitaria para você falar sobre essa expectativa do pós-pandemia e dentro dessa ideia de um sexo que possa dar prazer às pessoas. São suas considerações finais. Perfeito. Eu acho que a pandemia ela trouxe um momento de reflexão para todos nós, né? Eu acho que não é só sexualmente, mas é a gente pensar um pouco quem é que a gente quer ser depois dessa pandemia. A pandemia veio para mostrar que a gente não tem controle sobre as coisas, que já era fato, mas às vezes a gente não entrava em contato com isso, de que algo externo pode vir e falar, ó, parou, vocês vão ficar 2 anos dentro de casa. Né? Então a pandemia já veio para a gente repensar, né, a nossa vida e talvez repensar os nossos prazeres de modo geral. O que é que me faz bem na vida?
O que é que eu senti falta? O que é que eu quero continuar fazendo? O que é que eu não quero fazer mais? E dentro da sexualidade eu acredito que vai ser a mesma coisa. Algumas pessoas com receio de, poxa, agora é hora de estar na presença do outro, acabou o isolamento social, será que eu estou seguro? Mas eu também vejo muitas outras pessoas afoitas, ansiosas, para sair correndo para esse encontro com outra pessoa. Então, é algo para a gente observar aí nos próximos meses. No próximo carnaval, vamos ver como é que as pessoas vão se comportar com essa aglomeração em conjunto. Uhum. Pois é, né? No carnaval a gente deve continuar usando máscara, possivelmente a máscara do carnaval, né? Se a gente já estiver livre dessa máscara anti-Covid, e usando também a fantasia, em todos os sentidos. Exatamente, Valdir. A gente não sabe se ano que vem ainda vai ter, mas numa hora que voltar a ter, a gente vai observar esse comportamento e como é que as pessoas vão estar, né? Podendo estar no contato com o outro novamente. Ok. Agradeço a participação, Michele Sampaio, foi ela que a gente conversou no programa Opinião Pernambuco de hoje. Lembrando para vocês que estão aqui na TV, que o programa também é exibido nas rádios, de segunda a sexta, às 8h30 da manhã, na Universitária FM, na Rádio Universitária AM. Eu sou o Valdir Oliveira, mais uma vez, muito obrigado a todos e até o próximo programa.